outro dia ele me enviou esse folheto sobre o que Irineu disse. Bem, eu tomei o Irineu por longo tempo por ser o anjo que era que ele foi. Mas ele disse, quando aquele último membro do corpo tiver entrado, nesta última era, deveria ser, a coisa seria revelada naquele tempo. Capítulo 62, versículo 5. Muito bem, Isaías 62, verso 5. Porque como o mancebo se casa com a donzela, assim teus filhos se casarão contigo. E como o noivo se alegra da noiva, assim se alegrará de ti o teu Deus. Mais uma vez, grande Criador, nós desejamos ser abençoados. A maior bênção para nós hoje não é o dinheiro, não é a fama, não é a saúde. A maior bênção hoje é a revelação que o Senhor tem dado, que poderíamos ter dinheiro, fama, mulher, e estar perdido. Mas estamos agradecidos por ter a revelação. E depois da revelação, porque a revelação é Cristo, as demais coisas nos são acrescentadas. Obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Não há mistério entre o noivo e a noiva. Bem, vamos agora meditar nesta palavra e aproveitar o nosso tempo dentro da mensagem do profeta. Irmão Branham fala sobre uma tribo, os pagãos na África. Ele falou ali de uma tribo, Xungai, e diz que nessa tribo, se uma jovem não tem se casado ao chegar a certa idade, ela tem que tirar a pintura dessa tribo e separar-se deles e ir à cidade para ganhar a vida. A dificuldade que você vê até entre as tribos na África. Não casou na idade, passou da idade, tem que tirar aquela pintura da tribo e ir para a cidade e ganhar sua vida. E mesmo aquela que se casa, antes de casar-se, a submetem a uma prova para ver se ainda é virgem. Isto é uma tribo. Nós não estamos falando de cristianismo agora. Estamos falando de uma tribo da África. Antes dela casar, então eles submetem aquela moça a uma prova para ver se ainda é virgem.
E se acontece de ter cometido fornicação com alguém, ela tem que confessar com quem o fez, e ambos são executados de uma vez. Ia acabar muita gente no mundo, né? Isso daqui é leis de pagãos, certo? Leis de pagãos, tem nada a ver com o cristianismo, é leis de pagãos. Contudo, no tempo do Velho Testamento, também a coisa era diferente. Se ela perdesse sua virgindade, então eles eram trazidos perante a congregação e mortos, tanto o moço como a moça, apedrejado. Isso é Velho Testamento. Aí você diz, graças a Deus pelo Novo Testamento. Certo? Graças a Deus que no Novo Testamento, olha o que os homens têm feito. Olha o que as mulheres têm feito no Novo Testamento. E ainda a graça de Deus é extensiva a todos. Porque é um período de graça. Agora deveríamos cair em si, porque estamos vivendo em outro período, o dia do juízo. Mas espera lá, mas o dia do juízo vai ser depois do milênio. O dia da vingança, que é do juízo, o dia da vingança do nosso Deus. Isaías 61, verso 2, o finalzinho do versículo, Jesus não pôde ler na sinagoga, quando ele abriu o livro, foi-lhe dado pelo sacerdote o livro, e ele leu Isaías 61, verso 1, e parte do versículo 2, porque o finalzinho do versículo 2 não era para o tempo de Jesus, então ele não leu. Então é que a pessoa quer que cumpra uma coisa que não é do seu tempo. Nem Jesus leu. Ele parou no meio do versículo, porque a outra parte do versículo cabia no tempo de William Branham. O dia da vingança do nosso Deus. Isaías 61, verso 2, no final do versículo. Então, cada versículo tem o seu dia, e para cada versículo tem o seu povo. Para cada escritura, Deus tem o seu povo. E a gente deve ser agradecido pelo que Deus tem dado a nós hoje. Somos o povo de Deus, daqueles versículos que estão cumprindo hoje. Você quer outros versículos? Aqueles vão se agregar a estes, mas não são os versículos do dia. A palavra do dia é: vai ao anjo forte, toma o livrinho, come-o, será doce na sua boca e amargo no seu ventre. Mas depois você vai e profetiza a povos, reis, nações e línguas. Apocalipse 10, 8 a 11. Isto é o que nos cabe. Foi por isso que irmão Branham também, quando lia a Bíblia, ele lia Apocalipse 10, 1 a 7. Porque aquilo era o que cabia ao seu ministério naquele dia. Foi por isso que Jesus pegou a Bíblia e leu Isaías 61, verso 1 e a metade do verso 2. Porque ele não podia nem completar o verso 2, porque não pertencia ao seu dia. Amém? É tão bom a gente poder acompanhar a mente da palavra, a mente de Deus. Não que somos mestres, mas pelo menos nos submetemos ao cumprimento da palavra no seu dia. Amém? Graças a Deus. Bom, então nós estamos lendo isso daqui só para vocês notarem que os pagãos têm leis melhores do que cristianismo. Mas não é por isso que pagãos é salvo. Só tem leis melhores. Por isso tem gente que tem vida melhor que a sua. Tem um passado melhor que o seu. Mas não tem a revelação que você tem no presente.
Então Deus não conta o que você foi no passado, Deus conta o que você é no presente. Porque Deus não é do passado. Ele diz, eu sou. Ele não é eu fui, eu serei. Eu sou o bom pastor. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a porta. Antes que Abraão existisse, eu sou. Bom, então nós estamos tratando com um Deus rico em misericórdia. Mas não vamos aproveitar também agora e fazer a coisa errada no tempo que Deus é rico em misericórdia. Ele é rico em misericórdia às 7 eras da igreja. Hoje ele não terminou de ser rico em misericórdia. Mas só que a misericórdia dele está relativa ao cumprimento da palavra nesse dia. Dia da vingança do nosso Deus. Então a gente deve tomar esta palavra e dizer, Senhor, eu me arrependo dos meus pecados. E entre eu e o Senhor não tem segredo. Tem um hino aí que seria muito bom se a gente conseguisse, não sei se na internet consegue. Não é mais segredo, Jesus é meu. Eu esqueço quem é que canta esses hinos. Mas não é mais segredo, Jesus é meu. É um hino até bom. Parece que é um quarteto que canta. Porque não há segredo entre Cristo e a igreja. Assim como não há segredo entre marido e mulher. Você já sabe disso. Se vocês for falar alguma coisa para minha esposa e falar, não conta para o pastor, então não fala para ela não. Porque nós não temos segredo. Certo? O segredo que eu posso ter é de alguma confissão das pessoas que não tem que ser proclamado. Mas entre marido e mulher não há segredo. Tudo que um fala para o outro. Tudo que um passa, fala para o outro. Isto é o segredo também de vida cristã. E você não guarda segredo de nenhum segredo. Você expõe aquilo. E nós estamos vivendo em tempos que muitas vezes as pessoas camuflam, eles se escondem, elas não falam o que são, e têm que falar o que são. Elas têm que expor o que são, expor o que é, expor o que está passando, expor as tentações que você enfrenta, as lutas que você enfrenta. Se uma mulher mexe com você hoje, e você deixa quieto, espera que ela mexa amanhã outra vez, ou depois, daqui a pouco você está alimentando aquele espírito, que você deu lugar para aquilo. Mas se ela fizer isso, e você chegar e falar para sua esposa, é uma vida muito limpa, né? Muito clara, marido e mulher, porque não tem nada que esconder. Assim a mulher também, se ela sai, alguém mexe com ela, ela não vai guardar aquilo, esconder aquilo do marido. O dever dela é falar, é abrir para o marido, que o marido saiba o que está acontecendo, o que foi que aconteceu. Se algum homem pôs cara com ela, e ela tem que ser correta, porque ela vai ter que falar o que ela fez, o que ela falou, a sua reação. Assim é o homem também. Então, todos têm que ter uma vida limpa. Estamos falando entre Cristo e a igreja, porque marido e mulher, a Bíblia diz que é tipo. Agora, tem hora que você não pode usar mais o tipo, porque você não encontra marido correto, mulher correta. Então, vamos crer que entre os eleitos exista gente correta. Gente que pode revelar o que está acontecendo consigo mesmo. Não há segredo. Amém? Então, nós estamos pensando nisso. Não há segredo, mistério entre o esposo e a esposa. Entre o marido e a mulher. Não há segredo. Qualquer coisa que aconteça, eles estão comentando sobre aquilo ali. Agora, Deus revela os seus segredos
ele tem um povo pelo qual ele revela. Ele não vai revelar a qualquer pessoa. Irmão Brana fala aqui a mensagem Cristo, Mistério de Deus Revelado. Eu vou ler mais dessa mensagem hoje, e a união invisível. Mas esses parágrafos aqui da antiga mensagem, é Cristo, Mistério de Deus Revelado, da antiga tradução, que é a tradução de Goiânia. O parágrafo é 189. Olha, não tem divergência nos parágrafos, que seja traduzido por um ou por outro, certo? Não tem. Está correta essas traduções. Alguma coisa, algum sentido de palavra que você sabe que já foram corrigidos, estão tentando corrigir todos os que traduzem, estão tentando corrigir. E mesmo depois de corrigida ainda as traduções, eu creio que a gente encontra certas coisas que tem que ser levada aos tradutores para eles examinarem. Eu tenho aqui dois pontos para ser levado a tradutores. E, se for possível, aos tradutores da voz de Deus, né? Para ele averiguar aquilo mais fundo, para ver se o irmão Brana disse aquilo ou não. Tem que averiguar, porque está a mensagem, mas tem uma tradução diferente da outra. E tudo você vai encontrar até nas mensagens da voz de Deus também. É por isso que eu estou falando isso, certo? Não estou duvidando de nenhuma tradução. Eu acho que cada um pode ter sua dificuldade no lugar do não ter colocado o não. No lugar de precisar colocar o não colocar o não. E são algumas diferenças que a gente encontra, e isso dá uma tremenda diferença, porque onde não tem o não, tem uma doutrina. Onde tem o não, tem uma doutrina. Então precisa ser corrigido, porque a Bíblia, em toda a Bíblia você encontra de uma forma só. Ela não contradiz. Ela não contradiz. Por isso, tanto o padre João Ferreira de Almeida, que era um católico que traduziu a Bíblia que nós temos, que nós usamos mais aqui a edição revista e corrigida, tem a atualizada, que você vê alguma diferença, onde diz águia, lá diz abutre. Então nós optamos por esta que diz águia, porque onde está o corpo morto se ajunta as águias. Agora, onde está o corpo morto estragado, aí se ajunta os abutres. Mas enquanto é o corpo morto só que a Bíblia diz, se ajunta as águias. Amém. Bom, vamos pensar então um pouquinho para quem Deus revela o seu segredo. Porque ele não revela a qualquer um. E não há segredo entre Cristo e a sua esposa. O que Cristo sabe, ele não falou para Paulo. Aí que você tem que ir a fundo nisso. O que Cristo sabe, ele não falou a Paulo. Ele não falou para Irineu, para Martim, para Columba, para Lutero, para Wesley. O que Cristo sabe, ele só falou para Brana. Porque o mensageiro que reflete o novo nome de Cristo é aquele que tinha que trazer isso para nós. O nome de Deus está refletido no homem, o novo nome de Deus. Assim como o nome de Deus estava no Filho, o nome de Deus, o novo nome, está no Filho outra vez. Lá era o Filho Jesus Cristo, aqui é Filho Brana, que tem o ministério do Filho do homem em si. Não é o homem em si, mas o ministério está no homem. Filho do homem é o ministério de Cristo, é a unção de Deus num homem. Então, não ficou nada sem Cristo revelar para William Branham. Alguém diz aí, mas ele não revelou o novo nome. Revelou. Ele não deixou nada. A minha Bíblia diz que nos dias da voz do sétimo anjo, ele faria isto. E ele fez. E crer que o irmão Branham precisa ressuscitar para revelar algum mistério não é diferente da doutrina dos maometanos.
Não é diferente. Só falta o povo da mensagem, da ressurreição isolada, ter algum cavalo pronto, amarrado lá perto do túmulo do irmão Branham, conforme eles pregam. Certo? Porque Maomé teve a sua doutrina, e tem os maometanos que eles estão crendo e estão com a guarda de cavalo pronta, esperando Maomé ressuscitar, montar nesse cavalo e percorrer o mundo. E é no natural ainda, esse parece ser um pouquinho pior, né? Mas no natural. E o povo da mensagem do profeta, uma ala, crê na dualidade, que o irmão Branham pregou unidade e deidade, eles pregam dualidade. Eles pregam o pai e o filho. O irmão Branham pregou o pai no filho, eles pregam o pai e o filho. Tem muita diferença nisso daí, essas doutrinas. O irmão Branham veio revelar todo o mistério, então eles dizem que o irmão Branham não revelou todo o mistério, que tem que ressuscitar. Aí tem um cavalo também, para o irmão Branham ressuscitar, montar e ir no mundo inteiro. Do outro lado tem um avião, esperando ali nos Estados Unidos, aguardando o irmão Branham ressuscitar, para ser levado. Se quem ressuscita precisa de avião, precisa de cavalo. Quem precisa de cavalo, de avião, somos nós. E eu já não estou querendo nenhum dos dois. Certo? Vamos ser claros? Eu não estou querendo nem cavalo, nem avião. Agora, eles estão preocupados quando o próprio irmão Branham pregou uma mensagem no seu dia, não mais de avião, mas de nave. O irmão Branham pregou a mensagem contagem regressiva. Ele estava pregando uma mensagem de nave. No seu dia, não era mensagem de avião. Avião foi os pentecostais. Cavalo e carroça foi Lutero e Wesley. Nós temos uma mensagem superior. Não foi feito nada superior até hoje ainda da nave. Certo? Até hoje está tudo quieto. Mas o irmão Branham pregou isso lá atrás, essa mensagem. Antes do homem mesmo chegar à lua, o irmão Branham pregou a mensagem. Então o que nós precisamos hoje é ver o cumprimento das Escrituras e o cumprimento da mensagem do profeta. Que o irmão Branham não tem que levantar para pregar, para sair cavalgando aí pelo mundo. Isso é a doutrina dos que crê na ressurreição isolada do irmão Branham. Eles não gostam que fala assim, não, mas é ressurreição isolada mesmo. É que eles creem, porque não tem nem na Bíblia. Nunca teve um homem na Bíblia que fez isso. E Deus levantou ele da morte para ir pregar. O próprio Cristo morreu e ressuscitou. Ele já morreu e logo ressuscitou. Irmão Branham, desde 65, descansa no Senhor e cumpriu o seu ministério. Pregou o que tinha que pregar, 7 trovões, novo nome, tudo que é segredo. Mas é segredo para quem não é da noiva. Não há mistério entre o esposo e a esposa. Amém? Não há mistério. Quando você vê alguém pregando, o 7º selo não foi revelado, 7 trovões ainda nós não sabemos, novo nome nós não sabemos. Isso é porque eles não são da noiva. Nós não estamos julgando. Irmão Branham, eu vou ler aqui, irmão Branham mostra. O mistério é revelado só à noiva. E ele ainda diz, unicamente a ela. Mais ninguém. Se eu revelo algum segredo para minha esposa, as outras querem saber. Não, mas é só para ela. As outras falam, eu não sei disso. Vi eles conversando, mas não sei. E não vai saber, porque o mistério eu revelei para minha esposa. Cristo revela o seu mistério para a sua esposa. A Assembleia não sabe nada. O Batista não sabe nada. Os pentecostais não sabem nada. Primeira e segunda etapa não sabe nada. Porque o irmão Branham na primeira e segunda etapa também não sabia. Precisou de 1964 e 65 para ele dizer para nós, eu não sabia disso
até há uns dias atrás. Foi preciso disso. Porque tem o tempo certo de você saber daquele segredo, daquele mistério. Então não tem nenhum mistério. Nenhum mistério. Fica sabendo disso. Amém. Eu queria esmiuçar mais, desde o natural para o espiritual. Porque cada um de nós, certo? Cristo não sabe que assembleias, primeira e segunda etapa, estão pulando, regozijando para poder chamar a atenção dele. Você acha que ele não sabe? Estão querendo chamar a atenção dele. Mas ele tem o coração voltado a uma só. E aí fica, mas quem é? É aquela pobretona? Aquela inculta? É que ele escolheu. E ele revela somente a ela. Ela fica sabendo tudo dele e ele fica sabendo tudo dela. Nada na minha vida e na sua vida, e você tem que aprender isso. Quando você faz alguma coisa que não faz a oração, coisas que você mesmo talvez não tem nem que falar para ninguém, mas você tem que falar para Deus. Você está escondendo coisa de Deus. Você diz, mas Deus ninguém se esconde. Mas é falta de falar. Você tem que ter claro sua palavra com Deus. Senhor, fiz isto. Eu vi que estava errado. O Senhor tem misericórdia de mim? Me ajuda, me limpa. Agora você faz a coisa errada, nem pede perdão a Deus, nem ora. Qualquer falha, qualquer pensamento errado. Porventura não é no pensamento errado que você tem que lançá-lo fora para aquele pensamento errado não materializar. Que tem pensamento errado materializado. Você pensa numa mulher, materializa aquele pensamento, deita com ela. Você pensa num homem, materializa aquele pensamento, deita com ele. Então não tem que deixar materializar. Quando o pensamento é mau, ele veio, você já o expulsa. Irmão Brana diz na mensagem do sinal: quando a malícia bater na porta da sua mente, expulse-a com o sinal. Então, existe um pensamento errado, vem. É a mesma coisa de sonhos. Tem hora que você sonha, o sonho é sexual. Tem hora que o sonho não é inspirado. Não é um sonho de Deus. Tem hora que não é. É um sonho sexual. O que você tem que fazer? Expulsar aquele sonho. Ou você vai se aprazer no sonho também. Ah, mas sonho não tem nada a ver. Está no seu corpo. Está tudo no seu corpo, no seu subconsciente. Por isso você sonhou. Está tudo em você. Aquilo está em você. Pertence a você. Agora você pode dizer, Satanás, eu não te quero. Sonho errado, eu não te quero. Eu quero sonhar com Deus. Já sonhou com Deus? Sonha com Deus. Sonha com os anjos. Não sonha comigo, não. Você cai da cama. Então, sonha com Deus. As pessoas precisam aprender. Cada coisinha que acontece na sua vida, chega a Deus. Deus já sabia. Ele sabia, mas Ele quer que nós confessamos que falhamos. Mesmo sabendo. Ele quer que falemos. Transformamos aqueles pensamentos em palavras. Enquanto é pensamento, ele não é palavra. Ele é um atributo apenas em você. Mas quando você fala, aquele pensamento que converte em palavra. E é aquilo que Deus ouve. Oh, mas Deus ouve até o meu sentimento lá no coração. Mas quando eu falho, Ele quer ouvir: Pai, perdoa-me. Ele quer ouvir. E eu, para ter descanso na alma, eu tenho que falar: Deus, me perdoa. Amém? Estão entendendo? Então, ele revela seu segredo só à sua esposa. Mas ninguém fica sabendo. Muita gente tem vontade de saber de trovões. E eles estão tentando explicar a terceira etapa
porque eles aprenderam com o CD, mas eles não vão dar certo. O final deles vai ser triste. Eles aprendemos, estão tentando explicar e contrariando o restante da pregação. E membros apoiando tudo aquilo. Eles são tão culpados como seus pregadores. Naquele dia, não vai você chegar e dizer, não, senhor, o meu pastor não. Deus tinha um pastor na terra chamado Elias. Ele era pastor em Israel e ele era pastor de Jezabel. Irmão Brandes, tinha que ouvir aquele pastor. William Branham foi o pastor do mundo inteiro. E a esposa de Cristo hoje é pastor. Não é pastora, não. A noiva de Cristo, a esposa de Cristo hoje, com o ministério, é pastor. Também no mundo inteiro. Pastor de Jezabel. Então as pessoas querem parte da mensagem, mas não pode tomar toda a mensagem. Eles começam a pregar a mensagem como se a mensagem saísse deles. Mas eles têm que saber que são personificadores. E tem os membros que apoiam pregadores personificadores. Um personificador é aquele que não tem a coisa própria. Ele personifica aquilo de outra pessoa. Esse é um personificador. E ele não tem um novo nome próprio. Ele não tem a revelação dos trovões, propriamente dele. Eles não têm a revelação da visão da tenda, propriamente deles. Eles tomam aquilo da esposa hoje. Começam a pregar. E são personificadores. E tanto estarão perdidos. Tem que aprender isso, gente, pelo amor de Deus. As igrejas são tão grandes, tem tanta gente nas igrejas, e se você escuta um culto mesmo da mensagem, você fica pensando, esse povo não pode se perder. Eles devem ir no arrebatamento, e não vão. É duro demais. Você vê um grupo como o nosso, cantar, orar, escutar pregações, esse grupo deve tudo para o céu, e não vai tudo, só vai uma classe. Mas o pior de tudo é os outros que não tem nenhuma classe para arrebatamento, nenhuma. Eles podem não admitir, mas no tempo de William Branham houve os personificadores, não puderam ficar com o que o irmão Branham pregou. Hoje, no tempo da esposa, tem os personificadores. Não pode ficar com o que os CDs mostrou para eles. Não pode ficar. São personificadores. Por quê? Eles querem uma posição para si. Enquanto Deus já deu aquilo no mundo. Deus deu para Branham, Deus deu para a esposa eleita hoje, a senhora eleita, a que tem o mistério de Deus revelado a ela, que não ficou nada sem ser revelado para ela. Aí eles começam, o novo nome é Jesus. Está errado. O novo nome é a palavra. E sim, mas cadê o nome então? Palavra não é nome. São João capítulo 1, verso 1, diz que também Jesus é o verbo. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne. Agora, eu tenho que saber o nome desse verbo. O nome dele é a palavra de Deus. Qual é o nome da palavra? O nome da palavra é Jesus. É Jesus o nome da palavra do Velho Testamento, que veio e foi revelado em Jesus. Mas quando Jesus subiu com o novo nome no primeiro selo, 132, ele subiu com o novo nome, a hora que ele desceu em Branham. Ele desceu com um novo nome. A palavra lá atrás chamou Jesus. A palavra no amanhecer chamou Jesus. A palavra no entardecer chamou Branham. O nome de Deus no amanhecer é Jesus. O novo nome de Deus no entardecer é Branham. Bom, ele diz, vocês pregam com a convicção por certo. Nós sabemos em quem temos crido.
Nós não somos personificadores. Eu não aprendi com ninguém dos Estados Unidos que andou com o irmão Branham, porque quem andou com o irmão Branham veio pregando a dualidade e encheu o Brasil também dessa doutrina. E cadê o eleito para poder se opor a tudo isso e mostrar que Deus é um, que não é dois nem três? Então precisa de eleito para isso. Aí tem o eleito, é a esposa eleita. Certo? Essa é a esposa eleita. A gente tem muitos pormenores para falar, mas vamos ver se a gente fica quieto um pouco. 189, Cristo, mistério de Deus revelado. Isso aqui é a tradução de Goiânia. Na tradução da Voz de Deus é outro parágrafo. Dá mais do que isso. Não é só 189, são 300 e pouco. Ele diz aqui, mas o grande mistério de Deus, o que o grande Deus eterno teve como mistério, agora tem sido declarado em Jesus Cristo e dado à sua igreja. O que numa ocasião apenas estava na mente de Deus, agora está no corpo de Cristo. Você vê, uma vez estava na mente de Deus. Guarde bem, uma vez o pecado estava na sua mente. Agora não está mais. Você já confessou. Já saiu da sua mente. Então ele não pode mais estar em você, porque você já confessou. Uma vez o mistério estava na mente de Deus, agora não está mais na mente de Deus. Ele revelou no corpo de Cristo. E você é o corpo de Cristo. Aí o irmão Branham diz assim, é Jesus enamorando sua igreja, a noiva. Está lhe sussurrando ao ouvido, assim como você faria com aquela dama com quem você pensa em se casar. Tem hora que o pai da moça pensa, tem que falar comigo, falar para mim. A mãe da moça tem que falar para mim. Não, ele vai casar com a sua filha, com a minha filha. Ele tem que falar para ela. E ela quem tem que ver o mistério. É só ela. O mistério daquele rapaz vai ser revelado para ela, no dia do casamento, na noite de núpcias. O mistério é revelado. Ela é descoberta para ele. E ele para ela. E assim Cristo, no tempo do entardecer, na mensagem do sétimo anjo, foi descoberto para nós. E nós para Cristo. E Cristo foi Branham. E Cristo é você hoje. Aí Jesus sussurra aos ouvidos da esposa, eu sou selos. Aquilo que eles não sabem, eu sou o sétimo selo, sussurrando assim, no ouvido da esposa. A outra não escutou nada. O que ele está querendo falar? Não, não é nada não. Só para você. Se você não ouviu, não entendeu, não é para você. Ele está lhe sussurrando aos ouvidos. Os 7 trovões são as revelações contidas nos 7 selos. Ele está lhe sussurrando aos ouvidos. Eles podem ler esses parágrafos, não tem vida para eles, porque Deus sussurrou este parágrafo no seu ouvido. Você faz parte dessa esposa. Amém. Amém. É Jesus enamorando a sua igreja. Aleluia. Porque a ama tanto e se achega a seu lado, a noiva. Está lhe sussurrando. Jesus está namorando a sua igreja, ele está sussurrando os seus segredos, declarando, olha aqui como está, assim está fazendo Cristo com a igreja. Ele lhe está declarando os segredos, somente os segredos. Porque o que não é segredo você não precisa. Os segredos é declarado à sua esposa. Não está declarando estas coisas às petulantes. Mandei o irmão tirar ali para mim o que é petulante, atrevido.
E tem pessoas que é atrevida mesmo. Ela quer saber. Ela é atrevida. É uma petulante. Mas Jesus não veio declarar os seus segredos, a primeira e segunda etapa, aos petulantes. A noiva petulante, aquela atrevida. Mas é uma que ele chegou e falou claro no ouvido dela: eu sou os selos, eu sou o sétimo selo, eu sou os trovões. Amém? Você sabe o meu novo nome? HM faz parte. Vou te dar uma dica. Vou te declarar uma coisinha só. HM faz parte do nome de Deus. Não precisa falar mais nada. Você já foi lá e já montou. Porque você não encontra HM em Jesus. Você não encontra HM em Jesus. Você não encontra HM Yeshua, o nome hebraico. Então onde está esse HM que é parte do nome de Deus? Só a esposa sabe. Ela vai lá, Gran. Não, não é. Tem HM, mas é 6. É mensagem do homem, muito boa, mas não é ainda para a noiva. Mas aonde está? Bom, o irmão Brana diz que 7 é o número de Deus. Então onde está o HM7? Ele não precisa falar mais nada. Ele não precisa falar assim, ó, o meu nome, Deus está operando entre vocês, nesse tempo do entardecer, como um novo nome, assim como ele operou no nome, lá atrás, Jesus, Cristo, aqui é William Brana. Era simples, mas ele veio só dando dicas. Vou revelar, vou deixar cair uma coisinha. HM faz parte do nome de Deus. Amém. E prossegue. A esposa chega ali e diz: eu quero. Você quer qual HM? Do Billy Graham ou do William Branham? Aí você vai encontrar os batistas. Olha, eu quero do Billy Graham. Não tem revelação. Billy Graham, tudo bem. Grande homem de Deus. Um anjo de Deus. E você, o que você quer? Não, eu quero HM de Brana. Quero do 7. Ele está revelando o seu mistério à sua noiva, à sua esposa. A mais ninguém. Nenhuma petulante, nenhuma atrevida que chega ali. Eu vou falar para você também, só porque você se atreveu em chegar aqui. Não, você já é uma atrevida. Ele não está declarando os seus segredos às petulantes, mas aqui será sua esposa. É que ela tem a revelação de seu segredo que lhe foi dado a conhecer por meio de sua graça. É a graça de Deus. Amém? 205. Cristo, mistério de Deus revelado. 205, tradução de Goiânia. Ele está dando a conhecer seu mistério à sua noiva, a qual está redimido por Cristo, o segundo Adão, e está voltando a casa, restaurando-o ao Éden original e ali libertando-o com vida eterna. Como nós pregamos quinta-feira sobre isto, Deus teve que colocar querubins para guardar o caminho da árvore da vida, porque não podiam comer e ter vida eterna, porque a vida eterna tinha que encarnar primeiro, para poder salvar aquele primeiro homem que pecou, porque Deus deu um sacrifício substitutivo, que foi o sangue do cordeiro, animal, até que viesse o sangue real do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aí veio aquele sangue, olha a vida eterna de volta. Olha o querubim já guardando a espada. Olha o caminho para a vida aberto. Olha o homem, através do segundo Adão, podendo comer da árvore da vida, podendo ter vida eterna.
mas não podia comer daquela mesma árvore da vida, chamada Jesus, que estava no jardim do Éden, porque tinha que primeiro aquela árvore da vida se materializar, sangrar, para pagar o preço do meu pecado e do seu pecado. Aí ele veio, sangrou, pagou o preço, e o caminho foi aberto, tanto que o véu se rasgou de alto a baixo lá no templo, mostrando para nós, o caminho está aberto para o céu, não de baixo para cima, de cima para baixo, foi rasgado. Deus rasgou o véu, não é a mão de um homem que rasga de baixo para cima, mas é a mão de Deus que rasgou o véu do templo de cima para baixo. Aleluia. Ele está dando a conhecer seu mistério à sua noiva, o qual agora está redimido por Cristo. Bom, 231. Vamos aqui nesta mensagem que é muito boa. 231. Cristo, mistério de Deus revelado. Porém, seu mistério é revelado somente à sua noiva amada. Essa é a única que pode vê-lo. Isso é coisa especial. É a única que pode vê-lo. O segredo de Cristo é revelado apenas a ela. Por isso, meus irmãos, o que Deus queria no princípio não era que houvesse um adultério. Não é que Adão ficasse conhecendo o corpo de outra mulher, ou Eva se despir, ou dar-se a conhecer para um outro, como foi a serpente. Mas sempre o desejo de Deus foi que ele se abrisse, se revelasse para o seu povo. Assim como o marido tem que se desvelar para a sua mulher, e a mulher para o seu marido. E quando é feito ao contrário, é um adultério. Deus nunca apoiou um adultério. Deus nunca apoiou que o homem venha se desvelar para outra mulher. Deveria haver honestidade, sinceridade em cada coração. Você pode ser tentado, tentada, mas tem uma coisa, você para ali firme e faz como Jesus fez. Ele foi tentado. Em cada vez que Satanás o tentou, ele teve uma resistência àquela tentação. Cada vez que o diabo te tenta, seja no dinheiro, seja na fama, seja na mulher, você tem uma palavra para combater a Satanás. Você não tem que parar para ouvi-lo, tirar sua roupa para o diabo. Você não tem que tirar sua roupa para ele, desvelar para ele. Para o diabo você é um indivíduo velado, velada. A esposa de Cristo é velada para Satanás. Ele não sabe nada dela. Assim como Cristo é velado para o diabo. O diabo não sabe nada dele. Que hora a gente está vivendo? É quando pode tudo se desvelar. A palavra foi desvelada. A noiva amada, essa é a única que pode vê-lo. Deixa eu só repetir esse versículo aqui que eu li, só para ter uma escritura falando sobre noivo, né? Isaías 62, 5. Porque como o mancebo se casa com a donzela, assim teus filhos se casarão contigo. E como o noivo se alegra da noiva, assim se alegra de ti o teu Deus. Nosso Deus pode alegrar de nós. Como o noivo se alegra da noiva, assim alegrará de ti o teu Deus. Por dizer, essa é minha esposa. Se você tem uma esposa, como o irmão Brana prega na mensagem, a segunda vinda de Jesus Cristo, falando das dracmas, ele diz, se você tem uma esposa, que sempre quando você chega, ela te abraça, te dá um beijo, você chega cansado do trabalho, mesmo suado, ela vai lá no portão te esperar. Tem umas que já está te esperando para te contar as proezas do dia, os problemas do dia, os carnês que chegaram, as contas que ela fez.
Mas quando ela pode chegar lá e encontrar com você no portão, te dar um beijo, o profeta que fala isso, e diz, olha, se vai todo o cansaço, para ver o quanto que a mulher tem poder. Ela não precisa fazer nada, é casar, ter um marido para ela, e a hora que encontra aquele marido cansado, exausto, dá um beijo, sarou. William Branham, velho de experiência, mas dentro da Bíblia, conhecedor, tendo revelação daquilo. Quer tratar de qualquer jeito? Marido trata a mulher de qualquer jeito? Mulher trata marido de qualquer jeito? Deveriam aprender a tratar, aprender a respeitar um ao outro. Nunca contar uma coisa, se alegrar diante de uma mulher com a intenção, porque ninguém sabe a intenção que está lá dentro. Você alegrar diante de uma mulher, fazê-la sorrir, se você lá dentro tem maquinado conquistar o sorriso dela. Ah, pregador, você também vai muito longe. Eu vou o quanto eu consigo. O quanto eu consigo. A mulher faz toda a gracinha, se veste toda sensual, para poder se encantar diante de um homem que não é o marido dela. É demônio ou não é? É. Agora pega você uma turminha de homens, conversa entre homens, ri entre homens. Diz, mas vocês dividem muita coisa. Eu sei que vocês gostam de salada. E principalmente salada de homem e de mulher, de adultérios. Mas pega um grupinho de homens que eles possam contar. O irmão Branham contava algumas coisas que nós chamamos de piadas limpas, coisas boas, de alegria. Alguns casos que contam-se de alegria, que pode fazer sorrir. Mas entre homem e mulher, você precisa de ver o que você está fazendo para chamar a atenção de outra mulher a seu respeito, para o que você está falando. E a mulher é a mesma coisa. Eu sou terrível contra isso. A mulher tem trunfada, aquela cara feia, brigada com o marido, encontra com outro irmão, mesmo na fé, ri, gracinha, fica entrunfada com ele também. Esse que você tem que ser entrunfada, cara fechada, não abre os lábios não. Não sorri não. Você não sorriu em casa. E você, homem, cara fechada, para que a família possa te respeitar. A cara feia, como que é o valente de casa. E depois encontra com outras mulheres e sorri. Ei, pastor, tem hora que a gente pensa umas mensagens dessa, não é para a gente ir muito tempo pregando, não. Os homens não gostam, tem hora que nem os irmãos gostam de me ouvir. Porque se eu não prestar, para ser sincero, eu saio do púlpito. Se eu não presto, eu saio do púlpito. Se eu tenho que fazer um tipo de pregação para lamber as mulheres, para ter companheirismo feminino ao meu lado, que eu já logo suma daqui. Púlpito não é lugar de homem para isso. Aqui é lugar de se pregar o evangelho, se colocar ao lado da palavra e de cortar o pecado o quanto você pode cortar. E saber que você é tentado igual aos outros mesmo. Não tem diferença. Existe só por dentro uma resistência, um poder interior que te dá vitória. Nós não estamos formando um grupo de moralistas, não. Mas também não estamos formando um grupo de cobiçosos, de adúlteros. Como a Bíblia diz, adúlteros e adúlteras. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Cada um, quando você olhar para as minhas filhas, mesmo que elas não estejam tão bem, pensa nas suas. A hora que eu olhar nas suas filhas,
Mesmo que elas não estejam bem vestidas, eu penso nas minhas. Você já ouviu isso? Bom, né? Aí você não peca. Mas você tem que ver que a filha está caminhando para o lado mal. Olha bem, pai e mãe, qual o seu pensamento? O que você tem pensado, o que você tem feito, quais suas atitudes? Porque nós devemos ter mentes limpas. Irmão Brana pregou que nós devemos ter mente santa, mente pura. Agora, que tem problema? Tem. Tem dificuldade? Tem. Tem luta? Tem. Mas tem uma coisa, se vence tudo isso. Se as pessoas se tornam levianas, agora o homem se tornar um leviano para conversar com uma mulher, para fazê-la sorrir, uma mulher se tornar leviana para conversar com um grupo de homens, para fazê-lo sorrir. Nós não somos palhaços. Nós somos cristãos. Amém. Meu Deus do céu. Logo você pergunta, quem quer escutar? Dura esse discurso, quem o pode ouvir? 234, vou ler só mais esse porque não dá tempo mais. E tem o 245, 246 da união invisível da noiva também, que pode se agregar a isso daqui. O irmão Brana diz que ele revela seu mistério a quem? Só a sua noiva. Não há uma denominação, mas a noiva. Deus revela a noiva, não revela a denominação. A noiva, essa noiva ela é original. Ela não está fazendo o papel de uma noiva personificadora. Que tem um pastor personificador, que a mensagem não veio dele. Ele toma a mensagem, aplica a mensagem, dá a mensagem, mas a mensagem não veio dele. Como muitas pessoas pregam sobre o irmão Brana, mas não falam o nome de William Brana, e como que a mensagem viesse deles. E vocês não escutam eu pregar nada de mim mesmo, porque o que eu prego foi o William Brana que pregou. Estou aqui, 234, disse William Brana. Cristo, mistério de Deus revelado. Porém, todo este mistério é revelado à sua noiva, tal como ele o tem prometido. Isso é bom. Ele prometeu aonde? Apocalipse 10, de 1 a 7. Nos dias da voz do sétimo anjo, quando o anjo forte descer do céu, se materializar pisando no mar, com o pé direito e com o esquerdo na terra. Aí ele se materializou. Ele desceu sobre o sétimo anjo e revelou os mistérios. Agora ele vem e revela esses mistérios ao sétimo anjo. O sétimo anjo vai no tabernáculo Brana, em Jeffersonville, e revela esses mistérios à noiva do dia. E aqueles pregadores daquele dia deveriam ter tomado esses mistérios e revelado para o Brasil, revelado para outros lugares. Mas eles não puderam revelar, porque quando o irmão Brana morreu, os mais próximos dele estavam esperando ele ressuscitar, para sair e pregar ainda os 7 trovões. Eles acharam que Deus levou o irmão Brana antes do tempo. Não, Deus levou no tempo. Irmão Brana mesmo pregou, possuindo todas as coisas. Ele diz, Deus não leva um pai de família antes de cumprir seu propósito. Então é que você diz, mas o menininho ficou pequenininho, já cumpriu o propósito de Deus. Mas daqui é um pai que já cumpriu o seu propósito. É para te pôr na terra, no mundo, e agora daqui para frente, você vai lutar por si mesmo. Depois que você foi gerado pelo Espírito Santo, lute por si mesmo agora. Deixa aquele Espírito trabalhar no seu corpo, na sua mente, no seu coração. Amém. Porém, todo esse mistério é revelado à sua noiva, tal como ele o tem prometido. O inferno está contra esta verdade da revelação deste mistério. Porém, a noiva se mantém firme sobre essa verdade. Ali se mantém. Agora, você se manter firme numa coisa que o inferno está contra, você tem que ter Deus na vida. Para pregar o que nós pregamos, o inferno está contra o que nós pregamos. E o inferno? O inferno deve ser a prostituição, deve ser a Globo, SBT, Record. Não. Eles nem sabem que nós existimos. O inferno que está contra essa pregação são crentes da mensagem, são pastores da mensagem, são personificadores daquilo que nós pregamos desde o ano 2000, e eles nunca tiveram coragem de abaixar seu tupete.
e ser agradecido a Deus por onde eles receberam. Nunca tiveram. Por isso são personificadores. Irão de mal a pior. O que fazem? Isso aí no mundo inteiro. Falta de reconhecer o que Deus fez pela esposa nesse dia final. Mas você tem aberto o coração, tem crido, e o mistério que Deus tinha, Ele sussurrou no seu ouvido. Obrigado, Senhor, por mais esta mensagem, e que o seu povo, o eleito do dia, possa se aprazer nesta verdade, sentir o gozo desta palavra, ver Deus desnudando a si mesmo para ele, dizendo: eu sou este selo, o selo misterioso do dia. Eu estou terminando agora com este selo nesses dias da esposa na terra. Oh Deus, ajuda este povo com a luz da palavra, com esta revelação, para que eles possam ver os trovões, o novo nome, todo manifestado na mensagem desta hora, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. É o mar de ondas cruéis, ele procura, meu barco virá, mas Cristo é a âncora, seguro estou. Às vezes as ondas do imenso mar balança meu barco pra lá e pra cá, estando seguro na âncora celeste, temporal nenhum poderá me abalar. É o mar de ondas cruéis, seguro por Cristo irei chegar. Os vendavais eu dissiparei, seguro irei descansar. Às vezes as ondas do imenso mar balança meu barco pra lá e pra cá, estando seguro na âncora celeste, temporal